Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez em Êxodo capítulo 1, e vamos ler apenas o verso 1. Êxodo capítulo 1, verso 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Que entraram com Jacó no Egito. Salmo 120. Salmo 120, apenas o verso 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. O versículo 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Vamos ler aí no verso 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, repetindo o verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E o verso 10 é o verso base para toda a meditação que temos tido nesses dias, a respeito, então, do propósito de Deus, da visão celestial e suas implicações. Então, vamos ter uma palavra de oração, mais uma vez, e pedir que o Senhor continue guiando. E retomando então, depois de 2 sessões que nós usamos para falar acerca da condição do santuário de Deus, da igreja de Deus nesses dias. Então vamos ter uma palavra de oração e vamos assim seguir. Querido Pai Celestial, mais uma vez confiamos através do Teu Espírito a Tua palavra. E também nos colocamos em dependência de Ti mesmo, para que assim também o Teu Espírito Santo nos guie, ilumine, ó Senhor, os olhos dos nossos corações, abra os nossos ouvidos, aquete, Senhor, nossas almas, foque, Senhor, as nossas mentes em Ti e na Tua palavra. Nos ajuda, ó Senhor, nesses dias de tanta distração que temos, de tantas ocupações que roubam a Tua palavra dos nossos corações, e roubam a Tua palavra da nossa mente. Então, mais uma vez, confiamos a Ti esse tempo e esperamos, ó Deus, do Teu Espírito, toda a provisão. Tudo o que precisamos, ó Senhor, para compreender a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra e também para nos manter acordados nesse tempo de reflexão. Nos ajuda, ó Espírito Santo, mais uma vez. É o que nós te pedimos, e no nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Antes de, então, seguirmos aí nessas meditações, nós já lemos, na verdade, em outro tempo, o Salmo 120, o verso 1, e falamos do caminho que nós encontramos naqueles 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134. Que nós vamos, com a ajuda do Senhor, seguir por esse caminho, e vendo esse caminho nós encontraremos aspectos práticos, como que nós de fato podemos ser feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que é o verso 10, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos. Então essa palavra, ela é chave agora, para que nós andássemos nas boas obras
que Ele mesmo preparou. E sobre essas boas obras já falamos muitas coisas. Então, se os irmãos quiserem saber o que são essas muitas coisas, então está disponível todas as mensagens anteriores e também as anotações para que os irmãos possam rever e não perder de sua memória e posteriormente sair do teu coração. Então, nós estamos falando de um caminho de boas obras, as quais Deus mesmo preparou para que andássemos nela. E dentro desse caminho, nós já vimos que Deus nos chamou pela sua graça, mas Ele está nos conduzindo à sua glória. Ele nos chama para ser participantes da sua glória. E entre graça e glória há uma jornada na vida dos membros do corpo de Cristo, para que coletivamente a igreja seja então uma expressão de Cristo e da sua glória. E se de alguma maneira a igreja nesses dias, que foi as duas meditações anteriores que tivemos, se a igreja, e aí inclui todos nós, quando falamos da igreja nesses dias, inclui todos nós, não é? Então, se ela hoje está em uma condição reprovável diante do Senhor, vimos que o Senhor mesmo irá julgar a sua própria casa, para que ele então retorne para o lugar que é dele, o lugar da sua habitação. Então você tem um aspecto da habitação de Deus no templo indivíduo, cada um de nós. Então, num conjunto de pedras vivas, habitadas pelo Espírito Santo, nós temos a edificação, a construção da casa de Deus, feita pelo Espírito Santo, para lugar da morada de Deus. Você que gosta de meditar na palavra e tem apreço por isso, a questão da habitação de Deus é uma linha de ouro, que ela atravessa desde Gênesis até Apocalipse. Então guarde isso no seu coração. Se você gosta de meditar na palavra e considera essa palavra santa e sagrada, então o assunto da habitação de Deus no meio do povo de Deus, é uma linha de ouro que percorre toda a palavra de Deus. O que isso significa? Significa que Deus quer, sim, ocupar o seu lugar que é devido. Porque o propósito de Deus fala disso, o lugar da sua morada. Então, é o Espírito Santo que está construindo e edificando a sua igreja. E se a igreja, então, nesses dias, profanou o nome do Senhor, expulsando a glória do Senhor para fora, não porque a glória do Senhor não queira estar no meio do seu povo, mas porque o seu povo não quer a glória de Deus. Então, esse povo profanando contra a palavra de Deus e profanando contra o nome santo e sagrado de Deus, expulsa para fora a presença e a glória de Deus. Então, sem a sua glória, a igreja nada é. Sem a sua presença, nada somos. Sem a sua presença, nada podemos fazer. Então, nós consideramos aquela expressão de João capítulo 2, falando da casa de Deus, quando então o próprio Senhor Jesus fala daquela negociação que havia ali no templo, e o Senhor pede então que eles tirassem, né, aquelas coisas do santuário ou da casa de seu pai. Então, tirai daqui essas coisas e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Essa frase, tirai daqui essas coisas. Ou essas coisas permanecem e Deus sai, ou essas coisas são tiradas para que Deus permaneça no seu lugar e na sua morada. As duas coisas não andam juntas. Então, nesses dias, no que concerne ao santuário de Deus, no que concerne à palavra de Deus, tirai daqui essas coisas, para que Ele seja presente no meio da sua igreja, da sua casa, como falamos. Então essa foi basicamente as duas meditações, vendo o aspecto negativo e a condição que a igreja se encontra. E, em paralelo com isso, nós estamos vendo um caminho que o próprio Deus deixou para que a sua glória, então, esteja ali,
na sua casa, na igreja de Deus, um caminho que Ele mesmo preparou para que nós andássemos por ela. E vimos então que a nossa história, ela começa de alguma forma ali no Salmo 120, como já falamos. E Êxodo também mostra a mesma verdade, e Efésios capítulo 2 a mesma verdade. Por um lado, você tem esse início da nossa condição de queda. Quando você olha o livro de Êxodo, e nós já lemos aí o primeiro versículo, então, aonde começa o livro de Êxodo? No Egito. Né? Eles estão cativos no Egito. No Egito. Na minha angústia, clamo ao Senhor. E nós vamos ver ali no livro de Êxodo que aquele povo também clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu. Então, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele nos ouve. Ele nos deu vida, estando nós nessa condição de angústia, de morte, no Egito, debaixo do governo do diabo, de Faraó, não é? Já que o Egito representa o mundo e o Faraó representa muito bem o poder do diabo. Então, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, foi aí que, de certa maneira, no que concerne a queda e no que concerne a nós, né, a nossa história começa aí. Não no que concerne a Deus, porque nós temos que ver que Deus, Ele é criador de todas as coisas, Ele estabeleceu nele mesmo todas as coisas antes da queda. Não tire suas conclusões da palavra a partir da queda, porque Deus estabeleceu todas as coisas antes da queda. Compreender, irmãos? Por isso que o nosso entendimento é individualista, é focado no homem, é focado apenas no aspecto da obra de Deus por meio de Cristo para o homem, porque se inicia estudando a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus a partir da queda. Mas, irmãos, você tem um maravilhoso antes. E é daí que todas as coisas começam. E é a partir daí que essa palavra foi escrita. A palavra de Deus não foi escrita a partir da queda. A palavra estava contida no coração de Deus e pela sua misericórdia, Ele manifestou em carne sua palavra e revelou aos homens. Então, esse caminho que nós temos que seguir. Então, olhando para a queda, nós começamos na angústia, no Egito, mortos em nossos delitos e pecados. Mas isso não é a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que o homem caísse. Não era da vontade de Deus que o homem permanecesse na angústia do pecado. E nem que ele permanecesse morto, né? Ou mortos nos seus delitos e pecados. É por isso que aqui nós já temos um caminho. A palavra andar aqui é uma palavra importante, né? Então o que Ele fez? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E para que Ele fez? Para que nós andássemos pelo caminho novo, pelas obras novas, pelo caminho do Senhor, né? Então, de graça à glória. Então, há uma jornada. E essa jornada é muito bem descrita, então, naqueles 15 salmos, como já falamos várias vezes, e com a ajuda do Senhor nós vamos examinar, né? Então, fica essas passagens aí de consideração, mas eu gostaria de ponderar com os irmãos, ainda antes de prosseguir, algumas palavras ali no Evangelho de Mateus, dentro desse cenário negativo, a qual então a casa de Deus está corrompida, o santuário de Deus está corrompido e tem sido profanado o nome do Senhor. Como foi lembrado hoje pela manhã, no tempo da mesa, o que nós temos aqui nessa mesa que foi posta é o que nós temos de mais sagrado. E nós já falamos aí a respeito da consagração e do que é sagrado. Porque só é a partir do sagrado que nós podemos entender o que significa profanar, né? Porque profanar, me permite ser repetitivo com esse assunto, mas eu preciso enfatizar mais uma vez. É profanado porque
se reduz aquilo que é totalmente santo aos olhos de Deus, você reduz aquilo que é sagrado em coisas naturais e terrenas. Isso é profanar, queridos irmãos. Guarde isso, porque muitas vezes, em proporção ou maior ou menor, nós estamos nesse risco. Então nós temos uma mesa que fala da sagrada pessoa e obra de Cristo. É o que nós temos realmente de mais sublime aqui na terra, fazendo lembrar daquilo que é santo, do santo que foi ferido naquela cruz, como foi lembrado, e do seu sangue que foi derramado. Aquilo que é de mais sublime, mais sagrado, a mesa do Senhor. Quando nós reduzimos agora essa mesa do Senhor a algo natural, ou reduzimos ela a algo simbólico, sabe o que está ocorrendo? Nós estamos profanando. Porque estamos tomando algo que é santo, que foi estabelecido pelo próprio sagrado, por Deus mesmo. E tratamos ela de maneira, então, natural. Compreende, irmãos? O que é, então, profanar? Assim também quando tratamos com desdém ou descaso a nossa relação com a palavra de Deus. Porque se Ele é santo, a palavra também é santa. Se Ele é puro, a palavra também é pura. Se Ele é a verdade, a palavra também é a verdade. Se Ele é o caminho, então a palavra é o caminho. A verdade santa, o caminho santo. Compreende, irmãos? E tratamos a palavra de maneira terrena, buscando a compreensão com os olhos naturais e caídos, então corremos o risco também de profanar a palavra de Deus, adulterar a palavra de Deus, mercadejar a palavra de Deus, porque tomamos aquilo que é santo e tentamos trazer aos nossos próprios olhos e trazer para os nossos próprios benefícios e buscar a compreensão à luz do nosso próprio raciocínio, sendo que o nosso raciocínio, os nossos olhos, nossas mentes foram afetados pelo pecado. Então, por isso que se mercadeja a palavra de Deus. É por isso que adultera a palavra de Deus com os interesses particulares dos homens. E assim, então, a igreja nesses dias acaba que profanando o santuário de Deus. Porque dentro de tudo que temos compartilhado, irmãos, penso que carece a sua atenção por tudo que foi falado, por tudo que foi anotado, porque quando nós falamos do nome santo do Senhor e de alguma maneira tratamos a igreja do Senhor de qualquer forma, então nós estamos profanando a igreja. E profanar a igreja é profanar o nome do Senhor, porque vimos isso que o Senhor resolveu, é o Senhor que resolveu colocar o seu nome na igreja. Não é o homem que resolveu isso, Deus resolveu colocar o seu nome santo na igreja. A minha expectativa é que nós sejamos recuperados com muita urgência ao falarmos sobre o nome igreja. Porque à luz da própria palavra, à luz do Antigo Testamento, que nós encontramos outras expressões que falam a mesma coisa, como templo, santuário. Irmãos e irmãs, sempre foi para Deus o santuário, o templo, um lugar santo. Muito mais isto é agora, na nova aliança. A igreja do Senhor, então, é um lugar santo. Então não podemos reduzir esta palavra chamada igreja, que foi estabelecida pelo próprio Senhor. Igreja não é invenção humana, os irmãos compreendem? Aonde nós estamos difamando o nome do Senhor? Não foi o homem, e nem mesmo os cristãos que criaram o nome igreja. Ela veio do céu, ela veio do trono. Ela foi introduzida por Cristo.
e trazido em sua realidade espiritual, do mundo espiritual, do coração de Deus, em Pentecostes. Então a igreja, tanto a palavra como no que ela se tornou hoje, não é invenção humana. Os irmãos estão acompanhando o pensamento? E quando nós tratamos então a igreja como algo humano, então você já pode fazer a sua conclusão. O que está ocorrendo? Não é? Então, o Espírito Santo precisa, pela palavra de Deus, recuperar cada um de nós, no nosso pensamento, no nosso coração e na nossa boca. Que o Espírito Santo traga o seu zelo da sua casa, né? Então, se lembrar os seus discípulos do que havia dito, né? Do que o Senhor havia dito, que o zelo de tua casa me consumirá. Então, que o Senhor traga a memória quando nós vamos proferir algo sobre a igreja, ou dizer aquilo que é igreja e que da parte de Deus não tem nada a ver com aquilo que Deus chama de igreja. Então aqui é um motivo de lamento, é um motivo de choro para todos nós, porque aqui nós não estamos falando de algumas assembleias, de outros lugares, não importa. Nós estamos falando dos salvos em Cristo Jesus, que foram batizados no corpo de Cristo, que estão em todos os lugares, seja onde for. Então o lamento é nosso, o choro é nosso como um todo. Esta é a condição que a igreja se encontra. Então essa é a repreensão para nós, e tem tudo a ver de forma negativa com o que nós estamos falando. Porque o Senhor tem trazido, queridos irmãos, pela palavra a explicação do seu propósito. Não é isso que o Senhor tem falado a tantas reuniões? Trazido para nós pela palavra, explicando pacientemente o que é então Cristo e a igreja, qual é o propósito de Deus, o que significa o lugar da sua habitação. Então ele tem ensinado, ele tem falado de muitas formas, em tantos lugares e de muitas maneiras. E agora nós vemos então esse aspecto negativo e vimos que de alguma maneira o Senhor muitas vezes tem que se retirar, porque os homens ocuparam o lugar do governo que é dele. Então, queria que os irmãos fossem comigo em Mateus, capítulo 10. Aliás, o capítulo 11 de Mateus. Quero então aqui deixar ainda uma advertência com relação a esse aspecto aí negativo da condição espiritual da igreja de Deus em nossos dias. Observe aí no verso 6 de Mateus 11. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O Senhor acabou de proferir no capítulo 10 aqui o segundo sermão, a instrução para os discípulos. Você tem o primeiro no capítulo 5, que é o Sermão do Monte, que vai até o capítulo final, capítulo 8, né? Se você voltar um pouco aí, apenas para você situar aí, volte um pouquinho. Você tem em Mateus capítulo 5, o início do primeiro sermão para os discípulos, o conhecido Sermão do Monte. Então você tem no capítulo 5, verso 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e nós já falamos que monte tem um significado espiritual. Subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, o verso 2, ele passou a ensiná-los. Então o Senhor trouxe a restauração aqui no primeiro sermão de ensinamento e vida. No primeiro ensinamento aqui, no primeiro sermão, são cinco que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Os 5 são progressivos. Eles vão formar um único sermão, um único ensinamento para os discípulos e também para nós. Então você tem as bem-aventuranças. Então as bem-aventuranças, por exemplo, são ensino e são vida.
Porque as bem-aventuranças são o ensino do Senhor Jesus para os discípulos e posteriormente para nós. Então não é uma repetição dos mandamentos dados por Deus, mas sim a realidade espiritual daqueles mandamentos. Então você tem ensino e você tem aqui caráter, as bem-aventuranças, ensino e caráter dentro deste sermão aqui tão importante. E aí você tem algo que chama a nossa atenção, que é o verso 6. Olha aí para o verso 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ali no capítulo 11, o verso 6, nós vemos ali, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E no Sermão do Monte, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E esse primeiro sermão, ele vai acabar então, lá no capítulo 7, o verso 29. É o fim de todo o sermão. Você tem 7 bem-aventuranças, alguns dizem que é 9, mas esse não é o mais importante. Você tem as bem-aventuranças, você tem todo o ensinamento do Senhor, e você tem o final, então, desse sermão chamado Sermão do Monte, porque ele subiu ao monte. Você tem assim o verso 28 e 29. Então olha aí para a sua Bíblia. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, então dentro dessas palavras está esse verso que estamos citando. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Bom, o que isso significa? Fome e sede de justiça. Para ser bem resumido, queridos irmãos, é fome do próprio Deus, da própria pessoa de Deus. Fome e sede de justiça não é a fome da justiça humana. Essa bem-aventurança não fala disso e não confunda as coisas, porque nós vivemos em um mundo de injustiça. Então não é um clamor pedindo que o mundo seja justo, não é essa fome, mas é a fome do Deus justo, do próprio justo e do justificador. Então é a fome do próprio Deus. Agora, não existe, queridos irmãos, nós dizemos assim, temos fome do Deus e do Deus vivo, e você não tem fome da palavra de Deus. Então você não tem fome do Deus e do Deus vivo. Nós precisamos ter fome de pão, da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus que procede de sua boca. Ter fome de Deus é ter fome e sede de justiça. E essa bem-aventurança nos garante algo. Garante que aqueles que têm fome do próprio Deus, ou em outras palavras, da presença do próprio Deus. Então, irmãos, se a igreja não tem essa fome, então, de fato, Deus perde o seu lugar de preeminência. Se essa fome não consome o nosso viver diário, então Deus perde a sua preeminência. Se não temos fome da palavra de Deus, nos alimentamos com outra coisa. Porque, irmãos, todo o ser vivente tem fome. Todos, sem exceção. O regenerado e o ímpio. Todos têm fome. E estritamente falando, todos têm fome, mesmo que não concordem ou aceitem isso, lá em algum lugar, eles têm fome de Deus. Mas eles não buscam. E por isso que eles vivem como vivem. Porque Deus criou todo homem, homem e mulher, para ter fome dele. Deus criou o homem para isso. Deus criou o homem para que o homem se alimentasse dele mesmo, de Deus. Então, por isso que consciente ou inconscientemente, todo homem tem algum tipo de fome. Graças ao Senhor, porque o Senhor nos alcançou e purificou a nossa consciência, então nós sabemos que nós devemos ter fome do Deus vivo. E devemos ter fome da palavra de Deus. Então, bem-aventurados são esses. Compreenderam, irmãos? Esses bem-aventurados são aqueles que têm fome dele. Porque de alguma forma, quando ele nos justificou em Cristo Jesus,
Ele nos colocou esse apetite. Então os justificados agora devem ter fome e sede de justiça. Fome do próprio Deus. Fome da palavra de Deus. Fome do conhecimento da sua vontade, do seu coração. Agora a pergunta é, esta é a nossa fome? Fome de pão e de sangue, do pão e do cálice. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está falando de um caminho. Os que creram, comeram dele, beberam dele. Mas agora nós, os que cremos, se alimentamos diariamente dele, da sua palavra. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, louvado seja o Senhor, porque de alguma forma, nós somos estes, que podemos ter essa fome. Então, todo o homem tem necessidade de algo. E esse ensinamento de Jesus, porque você vai ver que o versículo 6 de 7 bem-aventuranças, ele é um eixo. Se não há fome e sede de justiça, nesse sentido que falamos, não vai haver mansidão. Misericórdia, que são marcas de caráter. Então, bem-aventurados os que têm fome da palavra de Deus, é um eixo, é um cerne das bem-aventuranças. Então, quanto mais fome temos dele, mais sede da sua palavra, mais misericordiosos somos. Mais do seu amor é visto, mais da sua longanimidade, mais da sua humildade. Irmãos, não existe humildade sem nos alimentar dele e da sua palavra. Não existe. Humildade é caráter do Senhor, não do homem caído. E quanto mais se alimenta então dele e da palavra, então há a possibilidade de manifestarmos sua humildade, sua mansidão. Aprendei de mim, né? Mateus 11. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. E aqui está então o ensinamento de Jesus. Estamos aqui para aprender dele. Aprendei de mim, porque o texto sugere o quê? Que eu sou manso e vocês não. Ele está falando primeiramente aos discípulos, mas está falando para nós. Então aprendei de mim, porque eu sou manso e vocês não são por natureza. E ele é manso por natureza. E nós não somos mansos, nem humildes, nem misericordiosos e nem cheios de compaixão. Por natureza. Então aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e sereis fartos, se você quiser usar essa palavra. Ou achareis descanso para vossas almas. Ou então sereis fartos. A ideia ali é saciados, abastecidos, né? Quão bom é estarmos satisfeitos, não é? Não é assim? Por algum motivo, até com coisas simples e naturais, muitas vezes tem dias que nós passamos o dia e por algum motivo aquele dia foi tão bom que nós estamos tão satisfeitos, né? E aquele se torna um dia tão prazeroso, não é assim? Então o farto tem esse sentido. Então, irmãos, nós devemos rever, checar nossa vida à luz da palavra, à luz do Senhor, né? Sabemos que nós passamos como cristãos por angústia, mas viver angustiado é outro assunto, né? Nós passamos por angústia, somos afligidos, temos a tendência de estar ansiosos, mas uma vida ansiosa, uma vida na angústia, nós temos que checar, irmãos e irmãs, à luz da palavra de Deus e à luz dessa bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles encontrarão satisfação, gozo, alegria interior, mesmo nos dias maus. Fartura, satisfação, gozo na pessoa e na palavra do Senhor.
Então que o Senhor nos ajude a checar, né, a nossa vida. Então esse sermão acaba aí, lindo sermão, né? Às vezes alguns atribuem esse ensinamento aí e dão esses temas, né? Sermão do Monte. Para quem viveu no meio tradicional, quando fala de sermão, dá até desespero de pensar lá, vem o pastor com o seu sermão. Já dá até uma exaustão de pensar nisso. Mas, irmãos, esse sermão é tão precioso, quando compreendido à luz do coração de Deus, né? A luz do coração de Deus, a luz da doutrina de Cristo, tão bonito. Porque a primeira bem-aventurança, já nos põe numa condição graciosa, né? Bem-aventurados os humildes de coração, de espírito, ou pobres de espírito. Você sabe qual o fundamento está contido nessa primeira bem-aventurança? Tem um fundamento da palavra. É a primeira bem-aventurança. Tem um fundamento. Tem uma doutrina. Sabe qual é a doutrina? A justificação pela fé. Ela está contida na primeira bem-aventurança. Porque acabamos de falar. Ninguém em si mesmo é humilde. Ninguém é. Se somos, é porque fomos justificados em Cristo Jesus. Então essa é a primeira bem-aventurança. É uma doutrina base, fundamento da nossa fé. Então, as bem-aventuranças agora são para nós. Por quê? Porque fomos justificados pela fé. Seu sangue foi derramado, nossos pecados perdoados, aos olhos de Deus, limpos e purificados. Então agora podemos desfrutar da humildade de Cristo. Então há um fundamento ali, e por isso que é um ensino. Então, voltando aí para o verso 28 e 29, onde acaba então todo esse ensinamento. E veja, esses dois versos que interessante. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, então desde que ele subiu ao monte, né, todos esses ensinamentos, que são muitos, né, o verso aí 28, capítulo 7, verso 28. Você vai ver que no 24, 25, 26 e 27 você tem a questão da casa. A casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia. E você vai observar aí que a casa que foi construída sobre a rocha não é só uma questão de posição, de estar sobre a rocha que é Cristo. Não é a ênfase aqui, se você já meditou sobre isso. Então, se você já meditou, faça uma pequena correção, né? Posicionalmente, toda a igreja, o edifício de Deus em nossas vidas, por causa da justificação, já estão sobre a rocha. Paulo vai falar que ele começou a edificar, né, como um prudente construtor, e ele edificou sobre a rocha. Né? Como um prudente construtor, Paulo edificou sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Porém, cada um veja como edifica sobre essa rocha. Compreendeu as duas coisas? Você tem duas coisas aí. Então nós estamos aqui porque muitos, o próprio Senhor, como rocha, já se colocou como fundamento, e depois dele vieram os discípulos e foram lançando então o mesmo fundamento. E nós estamos aqui porque estamos sobre essa rocha, o nosso Senhor Jesus. Agora nós temos que olhar, todos nós, assim como os discípulos fizeram. Cada um veja, porém, como edifica. Então, cada um tem a responsabilidade de compreender que estamos sobre essa base, que estamos sobre essa rocha, porém, cada um deve examinar, à luz da palavra, como está edificando. Então, você vai ver que a ênfase aqui não é só estar sobre a rocha. Ele está falando que a casa que permanece, olha aí para o seu verso 24, me permita gastar ainda mais um pouco de tempo aqui. Todo aquele, pois, que ouve, é uma nota, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, certo? As palavras do Sermão do Monte. Então, veja, a primeira nota. Qual é a casa que permanece sobre a rocha? Aqueles que ouvem a palavra.
É a primeira observação. E o que mais? E as pratica. Então este será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa, agora sim, sobre a rocha. Você viu? Você viu a ordem do texto? O texto mostra evidência. Ele fala, aquele que ouve a palavra e as guarda e as pratica, é evidência de que ele está sobre a rocha. E a garantia de que essa casa não vai desabar. E a casa que vale tanto para a nossa vida familiar e com toda certeza muito mais para a casa de Deus. Então, se hoje ela está em ruína, é porque não tem ocorrido isso. Porque a casa de Deus hoje não tem ouvido a palavra de Deus e guardado a palavra. Então aí nós temos o aspecto negativo do capítulo 11, verso 6. Porque ali você tem um bem-aventurado. Ele está falando para João Batista, que está preso no cárcere. Né? Porque João Batista pergunta, queria saber se aqueles sinais estavam sendo feitos, quem estava fazendo. Né? Os cegos estavam vendo, os coxos estavam andando, aos pobres estava sendo pregado o evangelho. É uma citação de Isaías. Né? E para João Batista, que é um conhecedor da palavra, que amava a palavra, que conhece os escritos, não precisava o Senhor dar uma resposta, sim, sou eu. Bastava a citação da palavra para que aquele servo atento, que tem a sua lei no coração, entendesse. É o Messias. Porque ele conhecia a profecia de Isaías 35. Compreenderam, irmãos? Então Jesus não precisava falar assim, não, vai falar para João Batista que sou eu mesmo. Jesus não fala isso, ele cita a palavra, lá de trás. João Batista está preso, né? Talvez num quadro próximo de uma depressão, sem dúvida, mas na sua mente e no seu coração está a palavra. Está a palavra. Então ele já sabe que é o Senhor. Né? E aí você tem então essas palavras que o Senhor diz, junto com esse versículo citado de Isaías. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, aquele que não encontrar nas minhas palavras, nas palavras de Jesus, motivo de tropeço. A palavra ali é escândalo. Então nós vemos que o que ocorre hoje é que a casa de Deus tenha encontrado na palavra verdadeira de Cristo motivo de tropeço. Porque ela confronta a nossa condição. E por outro lado, a casa que ouve a palavra de Deus e as pratica, será comparada a uma casa que foi edificada sobre a rocha. Então, queridos irmãos, se nós temos ruína hoje na casa de Deus, ou nas nossas casas, é porque não temos ouvido a palavra. De alguma forma, a palavra que lemos, seja no nosso tempo particular, seja num tempo de exposição, é para nós muitas vezes motivo de tropeço, porque ela confronta a sua maneira de vida, sua maneira de pensar. Então, podemos não estar guardando a palavra, e ela está sendo motivo de tropeço para nós. Para João Batista, não foi. É por isso que ele está preso, é por isso que ele está encarcerado, porque para ele a palavra do Senhor Jesus não foi motivo de tropeço. E aí você volta para as bem-aventuranças que você tem lá, bem-aventurado aqueles que por causa do meu nome forem perseguidos. E lá está João Batista, preso, açoitado, porque ele não viu nas palavras de Jesus motivo de tropeço. Então ele estava aprisionado, dando testemunho do Senhor. E a casa de Deus hoje tem encontrado na palavra de Deus motivo de tropeço, e ela está em ruína. Então, bem-aventurados são esses que têm sede e fome de justiça e que não acham na palavra de Deus, no próprio Senhor, porque há uma ligação íntima aí, a palavra e o Senhor. Então essa casa permanece em pé como um testemunho do Senhor. E aí sim, então, chegando no verso 28, está assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões, agora veja aí, maravilhadas da sua, você viu essa palavra aí? Da sua doutrina. Você já pensou sobre isso?
Você já pensou que este sermão e as bem-aventuranças é uma doutrina? Sabe o que isso significa, queridos irmãos? Escute isso e guarde no seu coração. Significa que todos os ensinamentos, para quem tem apreço por Paulo, que é o que mais escreveu, tem base nessa doutrina. Se você se desviar nos estudos que você faz sobre os escritos de Paulo e sobre Paulo, e não perceber essa doutrina fundamental nos seus escritos e na sua vida, então você não está vendo nada. De 13 epístolas. Porque esta doutrina aqui é o que Paulo mesmo vai chamar de sã doutrina. Ele não está, às vezes ele se refere a doutrinas, mas em algumas vezes em Timóteo ele vai falar assim para não se apartar da sã. A ideia é da pureza da doutrina. Todos os ensinamentos, não só de Paulo, de Pedro, de Tiago, tem como base esta doutrina. Talvez ampliada na sua revelação pelo Espírito Santo, explicada, mas a base é esse ensinamento. A sã doutrina, a mais pura doutrina. E para a sua meditação você pode então buscar todos os 5 sermões que está em Mateus e colocar em um conjunto. Então você vai ter uma plenitude dos ensinamentos do próprio Senhor Jesus. E por isso que essa palavra é encontrada aí. Então estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, certo? E o que mais? E veja aí, porque ele as ensinava, novamente, foi assim que o Sermão do Monte começou. Passou o Senhor Jesus a ensinar. Porque ele as ensinava como quem tem, agora veja, quão significativo é, como quem tem autoridade, e não com os escribas. Esse é um grande contraste. Esse é um discernimento que precisa ocorrer em nossos dias. Quem são os escribas? E quem são os que falam com autoridade? Escriba são os que transcreveram, que escrevem a lei. Então, de uma maneira ou outra, eles são conhecedores da palavra, do Antigo Testamento, e conhecem muito bem. Mas eles não têm autoridade. Essa autoridade foi encontrada em Jesus homem. E você tem que considerar que ele já atingiu os seus 30 anos. Essa autoridade foi encontrada neste homem, que não só ensinou as bem-aventuranças, mas viveu. Essa autoridade que está aqui, queridos irmãos, porque essa palavra autoridade aparece mais vezes no Evangelho de Mateus, mas aqui, a autoridade está relacionada à sua vida. Ele ensina como quem tem vida. E isso, queridos irmãos, os escribas não têm. Há muitos falando a palavra de Deus, e quero fazer uma advertência de novo, cuidado com o ensinamento judaico. Cuidado com o judaísmo presente em nossos dias. Cuidado. Irmãos, eles são escribas. Eles não viram por revelação, de fato. Eles são escribas. Um belo ensino, uma boa exposição de conhecimento. Cuidado. Cuidado. Sim, é claro que o judeu conhece muito bem. O bom judeu, né? Porque você tem o judeu pervertido também, que não conhece nada, de nada. Assim como você tem um autêntico cristão, você tem também um autêntico judeu. Mas o fato é que mesmo assim o autêntico judeu não tem ligação com o autêntico cristão. Não confunda as coisas. O que eu quero dizer é que assim como a nação de Israel e o judaísmo está pervertido, a casa de Deus, a igreja nesses dias, também está pervertida. Se lá tem os que ainda zelam pela lei, na casa de Deus o Senhor também encontra seus fiéis. Mas, independente disso, não há ligação. Um judeu fiel e um cristão fiel não tem ligação.
Ou você é judeu ou você é cristão. Não tem ligação, são duas coisas diferentes. Então tomemos cuidado, porque o judeu não recebeu, queridos irmãos, ele não recebeu o Senhor Jesus. Só é cristão quem recebe o Senhor Jesus. Eles foram induzidos e crucificaram o Senhor da glória. Eles não receberam o Messias. Eu vim para o que era seus e os seus não receberam. Então, que ligação há entre luz e trevas? Nenhuma. Então, cuidado com os escribas chamados judeus, com os judaizantes que não estão só em Gálatas, estão em nossos dias. Então, preste atenção, porque eles têm capacidade de corromper sua mente. Aí, quando o Senhor vem trazer realidade espiritual sobre a casa de Deus, sobre a palavra, nós não compreendemos. Sabe por quê? Porque talvez sua mente já esteja tomada de judaísmo, de um ensino de escribas, e não houve aqueles que têm autoridade, porque a autoridade vem daqueles que veem a Deus espiritualmente falando. Profetas são aqueles que viram a Deus pela palavra de Deus, porque amaram a Deus, não amaram suas próprias vidas. Tem sede e fome da palavra de Deus, clamam por revelação dia e noite, viram o Senhor espiritualmente. Esses são profetas. Então profeta não é igual a escriba. Eles viram a Deus, foram transformados por Deus, e eles ministram a autoridade do coração de Deus. Irmãos, conhecimento transmite e forma apenas acadêmicos. Se é transmitido somente conhecimento, conhecimento produz somente conhecimento. É a vida ministrada que produz vida. Sempre será assim. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Em outras palavras, ensinava porque ele viveu. E o ensino dele está baseado em que ele viveu. Por isso que ele tem autoridade. E aquela multidão estava maravilhada, então, com sua doutrina. E não, então, ele tinha autoridade não como as dos escribas, que não viram, mas tinham conhecimento. Então, assim se conclui, nós já vamos também concluir com a ajuda do Senhor. Então, acaba-se esse sermão, rapidamente aí, então, e lá no capítulo 10, você tem o início do segundo sermão, no capítulo 10, a partir, na verdade, do verso 35 do capítulo 9, é o início aí do segundo sermão, que está assim, se você observar aí o início, o verso 35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, veja aí a palavra de novo, ensinando, porque é o segundo sermão. Ele começa então no capítulo 9, verso 35, entra pelo capítulo 10 e termina no 11:1. Então por isso que você tem, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. E aí, esse sermão termina lá no 11:1. Olhe lá então para a sua Bíblia, 11:1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções, mais uma porção de ensinamento, a seus 12 discípulos, que são os pequeninos do verso 42 do capítulo 10. Você tem a expressão pequeninos, falando dos discípulos aí. Então ele termina o segundo sermão dentro do Evangelho. E aí nós temos então a citação que já falamos, do verso 6, capítulo 11. Bem-aventurado, então, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E vimos que João Batista não encontra no Senhor motivo de tropeço. Aí, então, nesse contexto e nesse cenário, nós temos uma advertência que eu queria mostrar para os irmãos, e aqui nós vamos encerrar. E essa advertência é para nós. É do versículo 20. Então, tem mais um pouquinho de paciência, nós já vamos concluir. Então, em contraste aí com João Batista, e olhando para o verso 6, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, nós temos a advertência do Senhor no verso 20, que ele diz assim, passou então Jesus a increpar
essa palavra significa repreender com severidade. Então ele vai repreender essas cidades citadas aí. Então o que nós temos nessa cidade? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaiba e também Cafarnaum. Você tem uma advertência do Senhor Jesus contra estas cidades. Então é advertir, increpar, é advertir com severidade. Cidades, agora não são quaisquer cidades. São as cidades, especialmente Cafarnaum, que praticamente o Senhor morou em Cafarnaum. São as imediações onde o Senhor se intensificou na pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? A palavra de Deus. Certo, irmãos? Então acompanhe mais um pouco, mantenha-se um pouco acordado até o final. Estas cidades revelam o quadro da igreja hoje, aqui. Porque de alguma forma, como nós já falamos, nós temos uma herança, graças ao Senhor por isso. Recebemos uma herança do Evangelho. Aí a pergunta é, porque essa advertência é para nós, o que a igreja aqui no Brasil tem feito com essa herança? Nós recebemos uma rica herança. Irmãos, para que eu e você não vá contra Deus e reclame contra Deus se Ele julgar a sua casa. E dizer que Deus é mau porque Ele não tem direito. A casa é dele, o povo que é dele tenta pôr ele para fora, então ele tem direito. E a história mostra, e novamente a história, desde o Antigo até Apocalipse, mostra que sempre que a casa de Deus se desviou do Senhor, praticou abominações e profanou o nome do Senhor, o Senhor julgou a casa. Seja a casa física, o templo lá atrás, também será a sua casa espiritual nos dias de hoje. Então essa advertência é para nós. Advertiu com severidade, porque essas cidades que Jesus esteve próximo, não acolheram a sua palavra. Eles viram no Senhor e na sua palavra motivo de tropeço. Irmãos, faça a sua reflexão. Não é isso que tem ocorrido hoje? A igreja de Deus, me parece que ela tem encontrado na própria palavra motivo de escândalo e tropeço. Irmão, se você sabe um pouco como está, você sabe que é verdade. Porque a palavra do Senhor, limpa, quase não pode ser proclamada. Porque haverá rejeição. Então a igreja se encontra como ela se encontra, porque ela tem encontrado na palavra de Deus motivo de tropeço. E como nós falamos aqui, a palavra é escândalo. Se você for rapidamente à frente, abra comigo aí, Mateus 13. Abra aí comigo, Mateus 13. Aguente mais um pouquinho, queridos irmãos, porque nós começamos 15 minutos. Foi tomado o tempo da palavra. Então, aguarde, por favor, mais um pouquinho. Nós estamos ainda dentro do tempo. Eu peço a gentileza dos irmãos, apenas para a gente poder seguir aqui neste assunto. Então, o verso 20 e 21 que nós vamos ler, está dentro da parábola do semeador, que já foi até citado em outra oportunidade. Certo? Então, a parábola do semeador fala do quê? Do quanto nós vamos acolher a palavra de Deus. Certo? Então, olha aí para o verso 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, em lhe chegando a angústia, porque ela vem, mas ocorre algo. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, o que ocorre? Então olha aí para sua Bíblia. Logo se escandaliza.
A palavra aqui, tropeço. É a mesma palavra. Compreendeu? Então, vê na palavra motivo de tropeço. Acolhe ela até com alegria, mas não cria raiz. Não ouve a palavra, não pratica a palavra. Então, aqueles que não criam raiz na palavra, vão se escandalizar com ela mesmo. E o Senhor mesmo é a palavra. E esse livro que está diante de nós é a palavra. O Senhor mesmo escandaliza os seus discípulos, quando Ele vai falar da sua morte. Vós ficareis escandalizados. Não é? Irmãos, sejamos sinceros. Se você expor o Evangelho da cruz de Cristo, no cristianismo, na cristandade atual, no meio evangélico de hoje, o que você acha? Vão ficar escandalizados. Por quê? Porque a palavra ensina que vai. Porque a palavra ensina o quê? Que a palavra da cruz é loucura. Se a cruz for anunciada, como Jesus estava anunciando para os discípulos, e ele já vai além, né? Ele já fala assim, ó, vocês vão se escandalizar. Porque o Senhor estava falando da morte dele, da partida. Então, se escandalizaram por causa da palavra. Um outro verso, queria que os irmãos abrissem, em João, capítulo 6. João, capítulo 6. O verso 61. João, capítulo 6, o verso 61. Então diz assim, no contexto é um grande sermão também, um grande ensinamento aqui do Senhor Jesus, falando dele mesmo. E qual é a palavra aqui do Senhor? E eu penso, queridos irmãos, que essa palavra talvez escandaliza muitos hoje. E pode ser que escandalize até nós. Porque nesse contexto ele está falando assim, eu sou o pão que desceu do céu. É assim que ele começa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto. Então o maná era figura. Comeram o maná do deserto e morreram por causa dos pecados. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas todo o ensino não para aí. Ele vai falar assim, quem não comer da minha carne. Então talvez aí até nós ficamos escandalizados. Quem não comer, porque ele está falando de realidade. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o discurso. Então, aí você tem o verso 61. Vamos ler o 60 e o 61. Então está assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, depois você lê, essas palavras, verso 60, capítulo 6, verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Veja o verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e disse, tem 2 pontos aí, isto vos escandaliza? Irmãos, essa pergunta tem que entrar dentro do nosso coração. Isto vos escandaliza? Isto é motivo para vocês? Isso é motivo de tropeço para vocês? As minhas palavras espirituais escandaliza? A visão celestial, as realidades espirituais da palavra de Deus, os princípios aplicados escandaliza? Se escandaliza, porque o nosso pensamento a respeito da palavra é terreno. E a palavra é celestial. E o Cristo está no trono, no seu trono celeste. E a igreja é celestial. Isso nos escandaliza? Enquanto estivermos tratando nossas vidas cristãs
de maneira natural e tentando buscar de alguma forma as coisas terrenas, para elas se adaptarem a verdades celestiais, ela será motivo de escândalo. Aí nós falamos assim, talvez você saia dessa reunião dizendo assim, não entendi nada. Vá diante do Senhor. Eleve-se diante do Senhor com muita seriedade e temor. E clame ao Espírito Santo para que Ele abra os seus olhos terrenos. E abra os seus ouvidos. Então, vamos concluir. Volte então ali no capítulo 11 e vamos concluir por ali. Então, você tem no verso 20 essa advertência sobre duas cidades, né? Corazim e Betsaiba, que são as imediações onde que Jesus estava presente. E você tem Cafarnaum, que mostra claramente, o verso 23, o orgulho de Cafarnaum, porque está assim, ó. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu. Há muitas explicações, mas vamos ficar só com essa, por causa do nosso tempo. Cafarnaum, onde era basicamente o lugar central da pregação do Evangelho de Jesus, ela está orgulhosa. Ela está orgulhosa. Assim como a igreja de hoje se acha orgulhosa. Irmãos, orgulhosa do quê? De abominações? De políticas? De mistura? Orgulhosa do quê? Ela carece de um profundo arrependimento daquilo que o Senhor está falando hoje. Porque foi profanado o nome do Senhor nesses dias. E isso é motivo de choro, de arrependimento. Então, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Brasil. É para nós. Outros países não sei. Ai de ti, igreja em nossos dias. Porque se a outros tivesse anunciado a palavra, queridos irmãos, que o Senhor tenha misericórdia. Há muitos, eles teriam se arrependido. Mas o povo que se chama pelo meu nome, ele não quer se arrepender. Mas esse texto vai dizer que o povo que se chama pelo meu nome, se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se quebrantar, se humilhar e buscar de todo o coração, Deus do céu ouvirá. Queridos irmãos, na minha angústia, nós podemos colocar aí na nossa angústia, podemos clamar ao Senhor e Ele ouve. Aquele povo no Egito, Deus ouviu o clamor da exaustão daquele povo, da humilhação, e Ele ouviu. E lá é dito assim, por isso desci, porque ouvi. Irmãos, se o homem colocou a glória de Cristo para fora, mas se ele ouvir um clamor do céu, ele está pronto em descer. Ele está pronto em descer, porque o lugar é dele. Então vamos orar e que o Senhor nos ajude. A Ti confiamos, ó Senhor, a Tua palavra. Tende misericórdia do Teu povo, mais uma vez suplicamos. Fala com cada um de nós que está aqui. Fala com a Tua igreja nesses dias e desperta-nos para Ti mesmo. Ajuda, Senhor, com Tua palavra. Na vida de comunhão contigo, é o que nós te pedimos. Desperta do nosso sono. E a Ti nós entregamos a Tua palavra, aos cuidados do Teu Espírito Santo. Encontre lugar nos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.